Características do movimento literário. O arcadismo tem como características a busca por uma vida simples, pastoril, a imitação e a valorização da natureza e de viver o presente. Os temas mais comuns das poesias de Cláudio Manuel da Costa são o sentimento amoroso e a descrição da natureza. O bucolismo é um gênero literário poético em que os autores exaltam a vida no campo, a simplicidade e a ingenuidade dos costumes, a tranquilidade e riqueza do contato com a natureza e os hábitos peculiares dos pastores. É uma poesia caracterizada pela idealização de um cenário de paz e sossego, em contraste com o corre-corre, confusão e agitação da vida na cidade. Pastoralismo. O poeta do arcadismo imagina-se na hora de produzir poemas um pastor de ovelhas. É de se supor que um pastor de ovelhas não disponha de linguagem sofisticada, daí a ideia de simplicidade no escrever. O próprio tema de poesia converge para assuntos bucólicos, amorosos, com riachos, campinas, fontes, rebanhos, ovelhas e cajados. A própria condição de amar e ser feliz são condicionados à convivência campestre. Algumas frases do latim aparecem em várias obras do arcadismo, e essas mesmas caracterizam muito bem esse movimento literário. Fugere urbem, fugir da cidade, foi adotada como lema pela literatura arcade para simbolizar o poeta literário que se desloca da vida agitada e corrida da cidade e vai para a calma zona rural. Carpe diem, aproveite o agora, viver o presente, uma expressão para solicitar que se evite gastar tempo com coisas inúteis ou como justificativa para o prazer imediato, sem se perder no futuro ou no passado, viver o presente, o agora. Contexto de produção. O século XVIII, conhecido também como o século das luzes, foi uma fase de importantes transformações no campo da cultura europeia. Na Inglaterra e na França, forma-se uma burguesia que se passa a dominar economicamente o Estado, através de um intenso comércio ultramarino e da multiplicação de estabelecimentos bancários, assoreando-se mesmo uma parte da atividade agrícola. Em toda a Europa, a influência do pensamento iluminista burguês se alastra. O arcadismo foi um movimento literário que ocorreu no século XVIII e XIX. Esse movimento começa em 1768, com a publicação do livro Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa, se estendendo até 1836, quando ocorre a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Na França, em 1751, começam a ser publicados os volumes da enciclopédia, que reunia pensadores como Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu e Rousseau, e que pode ser considerado o símbolo da nova postura intelectual. A segunda metade do século é marcada pela Revolução Industrial na Grã-Bretanha, pelo aumento da urbanização de modo geral e pela independência dos Estados Unidos, 1776, que por sua vez irá inspirar movimentos de revolta em muitas colônias da América Latina, como por exemplo a Inconfidência Mineira do Brasil. Na Itália, essa influência foi parecida. Inspirava-se na lendária região da Grécia Antiga. Segundo a lenda, a Arcádia era dominada pelo deus Pan e habitada por pastores, que, vivendo de modo simples e espontâneo, se divertiam cantando, fazendo disputas poéticas e celebrando o amor e prazer. Os italianos, procurando imitar a lenda grega, criaram a Arcádia, em 1690. Uma academia literária que reunia os escritores com a finalidade de combater o barroco e difundir os ideais neoclássicos naquela sociedade. Para serem coerentes com certos princípios, como simplicidade e igualdade, os cultos literários árcades usavam roupas e pseudônimos de pastores gregos e reuniam-se em parques e jardins. Principais obras e sinopses. Vila Rica, poema épico escrito pelo poeta brasileiro Cláudio Manuel da Costa, em 1773, que exalta os bandeirantes que fundaram diversas cidades em Minas Gerais. Narra, em versos, a história de fundação de Minas Gerais, que se dá com a viagem de Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho às Minas Gerais, no início do século XVIII, resolvendo o conflito da Guerra dos Emboabas. Caramuru. A trama se baseia em um evento verídico. O protagonista é Diogo Álvares Correia, um náufrago lusitano que se transformou em líder dos indígenas da tribo Tupinambá, sediada na Bahia. Conta a história que ele ajudou a criar a cidade de Salvador. Essa obra confere tons de ficção à trajetória real de Diogo em nosso país, desde o instante em que sua embarcação afundou até a hora em que assume o posto de funcionário do governo de Portugal, logo depois de se deparar
com representantes da capitania baiana. O Uruguai. A história se passa em um povoado onde os nativos foram catequizados por Balda, um padre da Espanha. Nesse local vivem Cacambo, que simboliza a coragem, e Lindóia, ícone da delicadeza. Os dois formam um casal. Balda é representado como um religioso pérfido que engravida uma nativa, que se dá à luz a Baldeta, personagem visto por todos como uma má pessoa. Com o objetivo de tornar a situação do filho um pouco mais amena na aldeia, o padre Balda casa Baldeta com Lindóia. O Desertor das Letras. Publicado em 1774, O Desertor faz uma crítica satírica aos hábitos e comportamentos de parte da juventude do período, firmando-se como um dos textos mais importantes para o estudo da ilustração luso-americana no século XVIII. Revela o otimismo do autor em relação à reforma da Universidade de Coimbra, como uma vitória das luzes e da ciência contra a escolástica. Ressalta, na intencionalidade do autor, expressa na introdução teórica ao poema, que ele tinha a intenção de fazer seu poema uma arma estética a favor da reforma, e isso se expressa na forma combativa como ele estrutura o próprio poema. Análise de um texto. Basílio da Gama. Fragmento da obra O Uruguai. Tem por despojos cabeludas peles de ensanguentados e famintos lobos e fingidas raposas. Esses versos vêm logo após os que chamam Pombal de gênio de Álcides, numa analogia condescendente ao seu, que vem a ser Hércules, o grande herói da mitologia grega. E logo a seguir, no fragmento transcrito acima, diz quais são os restos de guerra destinados ao herói. Estes versos vêm logo após os que chamam Pombal de gênio de Álcides, numa analogia com o descendente de Alceu, que vem a ser Hércules, o grande herói da mitologia grega. E logo a seguir, no fragmento transcrito acima, diz quais são os restos da guerra destinados ao herói, as peles das raposas e dos lobos, ou seja, dos jesuítas. Principais autores e estilos de cada. Os principais autores árcades são Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Silva Alvarenga e Frei José de Santa Rita Durão. Todos estes participaram direta ou indiretamente da Inconfidência Mineira. Cláudio Manuel da Costa. Seus poemas possuem uma forma singular. Seus temas giram em torno de reflexões morais e das contradições da vida. Adapta o modo de fazer a literatura em Portugal à necessidade poética do Brasil, sem deixar de lado uma estrutura composta por técnica e erudição perfeitas, porém transita entre o arcadismo e o barroco. Tomás Antônio Gonzaga. É possível perceber nos seus poemas os elementos do arcadismo, como a presença da natureza, o bucólico e o pastoril, além de características românticas no sentimentalismo apresentado, já que Gonzaga colocava muitas declarações para a amada nos poemas. O convívio com o iluminismo põe em seu estilo a preocupação em atenuar as tensões e racionalizar os conflitos. Silva Alvarenga. As características de seus poemas são marcadas por rondós e madrigais. Segundo críticos, a adição sentimental revelaria traços pré-românticos. O certo é que, apesar do encanto melodioso de alguns rondós, Silva Alvarenga é um poeta menor, em relação a Tomás Antônio Gonzaga.